Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Physiclass. Quem fala com vocês é o professor Tibério, dando continuidade aqui ao nosso curso de eletromagnetismo clássico. Estamos estudando eletrostática no vácuo, em especial a equação de Laplace em coordenadas esféricas. Para esta videoaula nós vamos resolver um dos problemas mais comuns, não menos importante, do eletromagnetismo clássico, que é o problema da esfera condutora aterrada posta em campo elétrico uniforme. Então, os objetivos da nossa videoaula são aplicar a solução geral da equação de Laplace em coordenadas esféricas, com simetria azimutal, encontrar o potencial elétrico, campo elétrico e densidade de carga induzida para o problema. Nós vamos demonstrar o efeito da blindagem eletrostática na esfera condutora. Tá? A equação de Laplace em coordenadas esféricas com simetria azimutal ela já foi resolvida na aula passada. Nós vamos usar aqui já a sua solução. Tá? Para outros problemas também, futuramente, para próximas videoaulas, vamos também já usar o resultado obtido nessa aula. Por isso que é muito importante você ter assistido a aula passada, para que você possa entender aqui a solução desse problema. Então, vou começar aqui apresentando o problema, que é o problema da esfera condutora aterrada posta em campo elétrico uniforme. Uma esfera metálica de raio R aterrada é colocada numa região onde, inicialmente, atua um campo elétrico uniforme dado por E igual a E0 na direção Z e potencial elétrico definido por V de Z igual a menos E0Z. Nesse caso aqui a gente já está escolhendo uma direção para que o campo elétrico aponte. A gente vai usar um sistema de coordenadas em que o campo elétrico uniforme aponta na direção Z e o potencial nessa situação ele vai ser igual a menos E0Z. Perceba que se você calcular aqui menos o gradiente do potencial em coordenadas cartesianas, basta fazer menos a derivada em relação a Z dessa expressão, você vai obter o campo elétrico E de Z na direção Z. Tá? Então, inicialmente aqui eu vou apresentar geometricamente essas linhas de campo para o campo uniforme, linhas igualmente espaçadas, são essas linhas pretas que representam as linhas de campo uniforme para o campo E0. As equipotenciais são planos perpendiculares a essas linhas de campo, que eu estou representando aí na nossa figura por essas linhas tracejadas acinzentadas. Tá? Muito bem, então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma esfera condutora aterrada nessa região onde atua esse campo elétrico uniforme. Aqui eu já mostro para vocês que a direção Z é a direção escolhida para que o campo uniforme aponte. E nós vamos inicialmente determinar o potencial V de Rθ para pontos externos à esfera. Inicialmente estamos interessados em quanto é que vale o potencial elétrico aqui em um ponto externo à esfera de coordenadas Rθ. Aqui a gente já percebe que o problema vai ter simetria azimutal. Você fazendo qualquer giro em torno desse eixo Z, o aspecto do problema do ponto de vista do potencial e das demais quantidades, ele não vai mudar, portanto, o nosso problema não depende da coordenada azimutal, φ, e é um problema com simetria azimutal. Tá? Muito bem, no item B nós vamos calcular o campo elétrico E de Rθ para pontos externos à esfera. No item C, calcular a densidade superficial de carga induzida. No item D, nós vamos mostrar que essa densidade superficial de carga induzida gera um campo elétrico no interior da esfera, que cancela o campo indutor E0, promovendo assim o efeito da blindagem eletrostática. Tá? Então, esse é um problema que a gente pode resolver através da equação de Laplace, solução da equação de Laplace. Lembre-se que a equação de Laplace ela implica dizer que o laplaciano do potencial é igual a zero. Ela vem da equação de Poisson, em que a gente faz a densidade de carga igual a zero. Esse é um caso em que você pode fazer a densidade de carga igual a zero praticamente para todos os pontos do nosso problema, porque como nós temos um condutor e o condutor no equilíbrio eletrostático, qualquer carga que venha a ser induzida no condutor, ela deve ficar na superfície, Então você não vai ter carga em lugar algum a não ser na superfície desse condutor. Portanto, vale aqui o laplaciano do potencial igual a zero, como foi apresentado na aula passada. E nós já resolvemos a equação de Laplace em coordenadas esféricas com simetria azimutal, que é
o que se trata aqui do nosso problema, né? O nosso problema aqui vai ter simetria azimutal. E nós vamos já usar a solução encontrada na aula passada para resolver esse problema, tá? Muito bem, então a solução, a gente vai começar aqui deixando claro quais são as condições de contorno do nosso problema, começando aqui com a especificação do potencial na superfície da esfera. Para R igual ao raio da esfera, o potencial deve ser nulo porque a esfera está aterrada. Então, o potencial elétrico no interior e na superfície da esfera, aí nós já sabemos, né, que o condutor em equilíbrio eletrostático, ele representa um equipotencial, então o potencial vai ser uniforme, tanto dentro do condutor como na superfície. E nesse caso, como ocorre o aterramento da esfera, o potencial é zero, tá? Então essa é a nossa primeira condição. Depois, quando a gente estiver se referindo a um ponto de coordenada R muito maior do que o raio da esfera, o nosso potencial deve ser o potencial que já existia, que é o potencial relativo ao campo uniforme, menos E0Z, ou se você preferir, em coordenadas esféricas, que na verdade é o mais adequado aqui para a gente escrever devido à simetria do problema, menos E0R cosseno de θ. O potencial elétrico numa região com R muito maior do que o raio da esfera não deve sofrer mudança, devido à indução de cargas na superfície do condutor. Isso acontece porque quando você se afasta muito da esfera condutora, é de se esperar que aquelas cargas induzidas não modifique o potencial elétrico em uma distância tão grande. Essa modificação do potencial, devido às cargas induzidas da esfera condutora, deve ocorrer nas proximidades da esfera, tá? Então é por isso que nós, quando fizermos esse limite, o potencial deve se reduzir ao potencial de um campo uniforme. Muito bem, então nós vamos partir aqui da solução geral já obtida na aula passada. Nós resolvemos a equação do Laplace em coordenadas esféricas com simetria azimutal, e o resultado que nós obtivemos foi que a solução geral é uma combinação linear de todos os infinitos possíveis polinômios de Legendre de grau L. Os coeficientes que precisam ser determinados para os diferentes problemas são os coeficientes AL e BL. São exatamente esses coeficientes que nós vamos determinar aqui no problema, aplicando as condições de contorno. Aplicando aqui a primeira condição, substituindo aqui a coordenada radial pelo raio da esfera, a gente vai chegar que essa combinação, que é a solução geral, né, substituindo aqui a coordenada radial R pelo raio da esfera, isso vai ser igual a zero. Para que isso seja igual a zero, independentemente do valor de θ, né, todos os coeficientes dessa combinação devem ser zero, ou seja, nós vamos ter que o termo dentro do parênteses, né, nessa equação deve ser zero. Escrevendo aqui BL em termos de AL, nós vamos ficar com essa expressão. BL igual a menos AL vezes R elevado a 2L mais 1. Isso vai ser válido para todos os valores possíveis de L, tá? L igual a 0, L igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Portanto, a primeira condição já nos ajuda a reduzir, por assim dizer, a nossa solução da equação de Laplace. Substituindo aqui, olha, BL por essa expressão, nós vamos ter essa expressão aqui, tá? Aqui eu só fiz fatorar o coeficiente AL depois de substituir o BL por menos AL vezes R elevado a 2L mais 1, tá? Então agora nós temos que determinar quem são esses ALs. E para isso, nós vamos partir da segunda condição. A segunda condição determina que quando a gente fizer esse limite, né, da coordenada radial muito maior do que o raio da esfera, o potencial deve ser o potencial associado ao campo uniforme. Fazendo esse limite, a gente percebe que o segundo termo dentro do parênteses ele se anula quando a coordenada radial é muito maior do que o raio da esfera. Então esse termo aqui ele vai para zero e a gente vai ficar somente com R elevado a L para esse parênteses. Escrevendo aqui a expressão depois de tomar o limite, olha, a gente percebe que a nossa solução até agora, aplicando essa condição, deve ser igual ao potencial associado ao campo uniforme, já que você está analisando em um ponto que é muito afastado da esfera, portanto, a indução de cargas não deve mudar esse potencial uniforme menos E0R cosseno de θ.
Então, o que é que a gente precisa fazer agora? Determinar quem são os ALs a partir dessa condição que foi aplicada, tá? Então, você tem aqui uma combinação de polinômios de Legendre do lado esquerdo, uma combinação infinita, né, de polinômios. E do lado direito você tem menos E0R, R cosseno. Em especial, o cosseno de θ, vamos recordar que ele representa o polinômio de Legendre de grau 1. Né? É o nosso P1 de cosseno de θ. Então, como a gente vai encontrar quem são os coeficientes ALs aqui que resolvem o nosso problema? Para resolver, encontrar quem são esses coeficientes, nós vamos usar o truque de Fourier, o famoso truque de Fourier, que usa a relação de ortogonalidade dos polinômios de Legendre. Tá? Os polinômios de Legendre são funções que são ortogonais dentro de um certo produto interno. Esse produto interno é definido através da seguinte integral. A gente faz uma integral em todo o intervalo polar, de 0 até π, de seno de θ dθ. Se você integrar o produto de dois polinômios, né? Se você fizesse a integral polar do produto de dois polinômios, digamos um polinômio de grau L e um polinômio de grau L', você vai ter basicamente duas respostas possíveis. Vai dar zero se você tiver polinômios de graus diferentes. E se você fizer a integral com polinômios de mesmo grau, ou seja, L igual a L', a resposta que você vai ter é 2 dividido por 2L mais 1. A gente pode resumir esse resultado usando a delta de Kronecker, né? Que é um símbolo simplesmente para a gente representar dois valores possíveis. Quando L for diferente de L', esse símbolo assume valor nulo, valor zero, que é o resultado que dá quando você faz o produto interno de dois polinômios com graus diferentes. Ele vai ser igual a 1 quando L igual a L'. Portanto, quando L igual a L', você vai ter delta de L igual a 1, e a resposta para o nosso produto interno é de que para L igual a L', a integral vai dar 2 dividido por 2L mais 1. Tá? Essa relação de ortogonalidade, a gente pode ver, né, falando em termos de álgebra linear, como se esses polinômios formassem uma base de um espaço abstrato de funções, em que você pode escrever uma outra função decompondo em termos desses polinômios que representam vetores de uma base vetorial. Então, esses vetores da base, eles obedecem a uma certa relação de ortogonalidade. Tá? E essa relação de ortogonalidade é definida através dessa integral. Para não entrar muito em detalhes sobre a álgebra linear, né, da ortogonalidade dos polinômios de Legendre, nós vamos preparar uma aula em especial do curso de Física Matemática para a gente abordar isso. Tá? Mas usando a relação de ortogonalidade, tá, a gente consegue resolver o nosso problema aqui em especial. Muito bem, então vamos usar essa relação de ortogonalidade para determinar quem são os ALs. Vamos começar aqui, já pegando aqui a indicação de que o cosseno de θ do lado direito da equação é igual ao polinômio de Legendre de grau 1, vamos começar aqui determinando quem é o coeficiente A1, ou seja, L igual a 1. O que é que a gente vai fazer? Aqui primeiro eu vou escrever, eu vou abrir aqui o somatório, né? Que é o somatório representado por essa expressão. Começando aqui com L igual a 0, você tem A0, R elevado a 0, P0. Depois L igual a 1, você tem A1, R elevado a 1, P1. E assim por diante, A2, R elevado a 2, P2. Tá? Então você tem uma soma infinita desses termos, né, em termos dos polinômios de Legendre. E do lado direito, você tem menos E0R cosseno de θ. O cosseno de θ eu posso substituir pelo polinômio de Legendre de grau 1. Ele é P1. Então, para que a gente aplique o truque de Fourier, que consiste em a gente utilizar essa ortogonalidade, a gente vai multiplicar por um polinômio e depois fazer a integração. Em especial, como eu estou querendo determinar quem é A1, eu vou multiplicar toda a equação por P1. Então, fazendo aqui a multiplicação, você vai ter no primeiro termo, olha, P0 vezes P1. No segundo termo, você vai ter P1 vezes P1, portanto, P1 ao quadrado. No terceiro termo, você vai ter P2 vezes P1. No quarto, você vai ter P3 vezes P1 e assim por diante. E no lado direito, você vai ter P1 vezes P1, P1 ao quadrado.
Continuando aqui o truque, depois de fazer a multiplicação por P1, eu vou agora integrar em todo o intervalo polar em seno de θ de θ, porque daí nós vamos aplicar a relação de ortogonalidade. Perceba que depois de multiplicar tudo por P1 e a gente integrar, muitos desses termos nesse somatório infinito, eles vão dar zeros. Veja que somente o termo com um produto de polinômios com graus iguais, que no caso seria aqui P1 vezes P1, é que vai dar diferente de zero. Essa integral aqui vai dar zero pela ortogonalidade, porque você tem P0 vezes P1, graus diferentes. Essa integral também vai dar zero pela ortogonalidade, você vai ter P2 vezes P1, e todas as outras com grau acima de 1, né, você vai ter o produto de polinômios de graus diferentes. Portanto, todos vão dar iguais a zero. Isso quer dizer que do lado esquerdo da equação, você vai ficar somente com essa integral. E do lado direito, repetindo aqui a nossa equação, você vai ficar com a mesma integração do lado esquerdo e do lado direito, podendo assim simplificar. E aí a gente consegue calcular quem é o nosso primeiro coeficiente aqui de interesse, que foi o A1. A1, claramente a gente consegue ver aqui, que é igual a menos E0. Então, o truque de Fourier, ele é um truque que consiste em a gente utilizar a ortogonalidade de um certo conjunto de funções, nesse caso aqui os polinômios de Legendre, para determinar quem são os coeficientes em uma série infinita. Nesse caso, a nossa série aqui, em termos dos ALs. Eu comecei calculando para L igual a 1, ou seja, o A1. Então, multipliquei por P1 e integrei na relação de ortogonalidade. A gente percebe que claramente o A1 é igual a menos E0. Uma coisa interessante vai acontecer quando a gente fizer para os demais L's, para L diferente de 1. Nós vamos perceber que para L diferente de 1, todos os ALs eles vão ser iguais a zero. Veja aqui, por exemplo, o cálculo de A2. Eu vou fazer para A2, mas você vai perceber facilmente por indução que para os demais valores dos coeficientes AL, diferente de 1, todos vão dar nulo, tá? Fazendo aqui para 2, eu vou multiplicar aqui agora por P2, toda a expressão. Então você vai ter aqui P0, P2, P1, P2, P2 ao quadrado, P3, P2 e assim por diante do lado esquerdo, tá? Do lado direito, diferentemente da situação anterior, agora nós temos P1, P2. Ó. Antes nós tínhamos P1, P1, agora nós temos P1, P2. Integrando agora em todo o intervalo polar, o que nós vamos ter é, do lado esquerdo, só vai sobrar o termo que tem P2 vezes P2, pela relação de ortogonalidade. Todos os demais vão dar zero. Só que do lado direito vai dar zero também, porque como eu só tinha P1 do lado direito e multipliquei por P2, a integral na relação de ortogonalidade vai dar zero, ficando somente com essa expressão. Então, do lado esquerdo, eu vou ter somente a integral de P2 vezes P2, que é P2 ao quadrado, que eu já sei que não dá zero. Isso aqui vai dar 2 dividido por 2L mais 1. Nesse caso, como L é igual a 2, vai dar 2 dividido por 2 vezes 2, dá 4 mais 1, 5. Essa integral aqui vai dar 2 quintos. Como o resultado tem que dar zero, nós temos que A2 deve ser igual a zero. Isso vai se repetir se você fizer para qualquer valor de L que seja diferente de 1. A0, A3, A4, A5, qualquer um você vai ter que o coeficiente é zero. Porque do lado direito da nossa equação, o polinômio que apareceu foi o polinômio P1. Tá? Então, repetindo o truque de Fourier para qualquer L diferente de 1, nós vamos ter que o coeficiente AL vai ser igual a zero. Isso quer dizer que de todos os ALs possíveis, só vai sobrar um único AL diferente de zero, que é o A1, que vale menos E0, como nós já calculamos no slide anterior. De forma compacta, você pode escrever os ALs e BLs. Olha, escrevendo inicialmente os ALs, vai ser zero se você tiver, se tiver L diferente de 1, ou seja, L igual a 0, 2, 3, 4 e assim por diante. E ele vai ser menos E0 se L for igual a 1. Se a gente usar aqui a relação entre BLs e ALs, dá para você calcular agora quem são os BLs. Substituindo aqui na expressão, né,
nós vamos ter que os BLs também vão ser 0 para L diferente de 1, e ele vai ser, e B1, não é? Que é o L igual a 1, você vai ter 0 que multiplica R elevado ao cubo, tá? Então, com as duas condições, primeira condição, potencial é 0 na superfície, e longe da esfera o potencial é do campo uniforme, nós conseguimos resolver todos os coeficientes ALs e BLs da nossa combinação, que representa a solução geral da equação de Laplace. Portanto, agora nós temos uma solução particular que resolve particularmente o nosso problema. Usando os valores de AL e BL, nós vamos agora escrever a nossa solução particular. De todos os termos aqui da nossa combinação linear dos polinômios, somente vão sobrar os termos com A1 e B1. Portanto, A0, A2, A3, A4 e assim por diante, B0, B2, B3, B4 e assim por diante, todos vão ser nulos. Vamos ficar somente com A1 vezes R elevado a 1 mais B1 dividido por R elevado a 1 mais 1 vezes P1 de cosseno de θ. Substituindo, o que nós vamos ter é essa expressão. Aqui eu só fiz substituir o A1 por menos E0 e o B1 por E0R elevado ao cubo. Tá? Aqui eu já coloquei fatorado o menos E0. Tá? Então esse é o potencial para um ponto externo à nossa esfera condutora. Veja que o nosso potencial, ele verifica as condições de contorno. Se você fizer aqui primeiro a coordenada radial R igual ao raio da nossa esfera, essa expressão aqui entre parênteses vai dar 0. Portanto, a nossa esfera está aterrada e isso deve ser obedecido. Se você fizer o limite de R muito maior do que o raio da esfera, esse segundo termo aqui no parênteses vai se anular e o que vai sobrar é somente menos E0R cosseno de θ, que corresponde ao potencial do campo uniforme, como era também de se esperar. Então veja que a nossa solução ela corresponde às condições do problema e pelo teorema da unicidade, não há outra solução que resolve o problema a não ser essa. Tá? Muito bem, então resolvido aqui o item A, que é determinar o potencial elétrico em um ponto externo à esfera condutora, vamos agora usar essa expressão para determinar o campo elétrico. Basta você fazer menos o gradiente do potencial. Em coordenadas esféricas, o gradiente do potencial é essa expressão, né? Menos o gradiente do potencial vai dar essa expressão. Realizando aqui as derivadas parciais do potencial em relação a R e do potencial em relação a θ, nós vamos ter as seguintes expressões, né? Isso daqui e isso daqui, tá? Bem, essa é a solução para o campo elétrico. Só que a gente consegue visualizar essa solução de uma forma, digamos que fisicamente mais interpretativa do problema. A gente consegue ver mais informações do problema se a gente fizer um pequeno reajuste aqui de termos. Vamos usar o fato de que o versor Z, em termos dos versores em coordenadas esféricas, ele é igual a cosseno de θ na direção R menos seno de θ na direção θ. Caso você tenha dificuldade em visualizar essa relação, eu oriento você a assistir o nosso curso de Física Matemática sobre coordenadas esféricas. E aí você vai ver lá como a gente faz a apresentação desses versores, tá? Se a gente usar essa relação do versor Z em termos dos versores R e θ das coordenadas esféricas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro pegar o primeiro termo aqui, E0 vezes cosseno de θ na direção R, e juntar aqui com o termo menos E0 seno de θ na direção θ desse segundo termo, ficando assim, ó. E0 que multiplica cosseno de θ na direção R menos seno de θ na direção θ. E os outros dois termos que irão sobrar, eu vou agrupar aqui posteriormente, tá? Agora note que se a gente usar aqui essa relação, né, entre os versores R, θ e Z, isso aqui é exatamente o versor Z. E aí a gente chega à conclusão que o nosso campo elétrico, ele é uma primeira parcela que já existia, que é o campo elétrico uniforme, mais uma outra parcela, que essa segunda parcela é proveniente da indução de cargas, que irá modificar o campo elétrico no entorno da esfera condutora. Então, pelo princípio da superposição,
nós notamos que esse resultado indica a soma de dois campos. Ó. O primeiro campo é o campo elétrico uniforme que já atuava na região. E o segundo valor do campo, né, a segunda expressão para o campo, é exatamente o campo elétrico devido às cargas induzidas na esfera condutora. Essas cargas irão modificar o campo elétrico externo de tal maneira que o campo resultante vai ser o campo que já atuava, mais o campo devido a essas cargas induzidas. Em especial, antecipando um pouco aqui o que nós vamos estudar mais na frente no nosso curso, nós vamos ver que essa distribuição de cargas, ela se comporta perfeitamente como um dipolo. E a gente vai voltar a essa expressão futuramente, tá? Então, resolvendo o item B, esse é o nosso resultado em termos do campo uniforme, tá? Essa é a expressão que resolve o item B do nosso problema. O campo elétrico é de R e θ. Muito bem. Vamos estudar agora o comportamento limite imediatamente fora da superfície do condutor esférico. Quando a gente fizer a coordenada radial tender ao valor de R, ou seja, eu estou me aproximando da superfície esférica, a nossa expressão para o campo elétrico vai fazer com que, nesse limite, a componente tangencial, ou seja, a componente na direção θ, né, do campo elétrico, ela seja nula. Isso era de se esperar. O condutor em equilíbrio eletrostático, tanto sobre a superfície como imediatamente acima, fora do condutor, a componente tangencial deve ser nula. Portanto, você não deve ter também aqui no nosso condutor esférico componente tangencial quando a gente fizer o limite de R tendendo ao raio da esfera. O que você deve encontrar é somente componente perpendicular à superfície, que é o que sobra quando a gente faz esse limite de R tendendo ao raio da esfera. Portanto, o campo elétrico, imediatamente fora da superfície esférica, ele só possui componente radial, ou seja, a componente perpendicular à superfície, que é a componente radial, e a componente tangencial, que é a componente θ, ela é nula. Então aqui eu já vou escrever, olha, que a componente perpendicular, imediatamente fora da superfície esférica, ela vale 3E0 cosseno de θ. Quanto mais intenso for o nosso campo, mais intenso vai ser essa componente normal, né, do campo elétrico. E também a componente tangencial do campo elétrico, imediatamente fora da superfície do condutor, como já era de se esperar e deveria ser, ela é igual a zero, tá? Muito bem, então como era de se esperar, para o condutor em equilíbrio eletrostático, só possui componente perpendicular imediatamente fora da superfície do condutor e a componente tangencial é nula, tá? Nesse caso, se a gente quiser escrever as equações para as superfícies equipotenciais, basta fazer a equação para o potencial igual a uma constante. Então, a nossa equação aqui, nesse caso, vai ser uma equação implícita, né, em coordenadas polares para os diferentes valores de equipotenciais que nós vamos ter. Aqui na figura ao lado, eu vou apresentar todas essas constatações que nós acabamos de encontrar fazendo aqui as contas, né, a respeito do potencial e do campo elétrico. A primeira coisa que eu gostaria de citar é que as linhas de campo, né, elas passaram de linhas paralelas, linhas retas paralelas, para linhas que agora, quando se aproximam da superfície condutora, elas são distorcidas, de tal forma que se ela incidir na superfície do condutor, ela incide fazendo 90 graus, tá? Então, nós vamos ter aqui, na superfície do condutor, as linhas de campo elétrico devem possuir somente componente perpendicular, portanto, elas incidem na superfície do condutor fazendo 90 graus, como eu faço aqui na apresentação deste vetor campo elétrico aqui imediatamente fora da superfície do condutor. As equipotenciais agora vão ficar distorcidas, né? Elas vão passar de planos paralelos para superfícies agora que tentam contornar a superfície do condutor, já que a própria superfície do condutor é uma equipotencial. E você vai ter aqui uma indução de cargas, de tal forma que o hemisfério inferior da esfera vai ficar carregado com carga negativa e o hemisfério superior com carga positiva. Essa indução de cargas, ela promove a existência de um campo, que é eu vou chamar aqui campo EI, campo induzido, que é
o campo gerado por essas cargas induzidas que cancela perfeitamente o campo indutor no interior da esfera condutora, promovendo o que nós já sabemos que é a blindagem eletrostática. Nós vamos agora ir para o item C, que é calcular essa densidade superficial de cargas e posteriormente mostrar esse efeito quantitativamente, tá? O efeito da blindagem. Muito bem. A equação da descontinuidade para a componente normal do campo elétrico através de qualquer interface carregada é: você pega a diferença das componentes perpendiculares através da interface imediatamente de um lado e do outro da interface. Nesse caso aqui, você vai ter E1 é a componente imediatamente fora da superfície condutora e E2 é a componente imediatamente dentro, portanto, imediatamente dentro o campo elétrico vai ser nulo, porque dentro do condutor o campo elétrico é nulo, e você vai ter a seguinte equação para a descontinuidade. Aqui vale salientar que eu estou trabalhando no sistema internacional, né? Essa dedução foi feita lá na nossa aula sobre condições de contorno, quando a gente aplica a lei de Gauss para uma superfície carregada qualquer, né? Essa é uma equação válida para qualquer superfície com densidade sigma, tá? E essa descontinuidade da componente normal do campo elétrico vai valer sigma sobre ε0. Campo elétrico imediatamente dentro da superfície condutora é zero, e o campo elétrico imediatamente fora aqui é representado aqui pelo índice 1. Então vou ter que a densidade superficial induzida na superfície do condutor vai ser ε0 vezes essa componente normal imediatamente fora. Mas nós já calculamos, através do limite que fizemos com R tendendo ao raio da esfera, essa componente perpendicular imediatamente fora da superfície condutora. Ela vale 3 E0 cosseno de θ. Fazendo a substituição, você chega à expressão para a densidade de carga induzida na superfície do condutor. 3 E0 ε0 cosseno de θ, tá? Muito bem. Então, se a gente representar em um plot de coloração, né? Ou seja, se a gente fizer um mapeamento por cores dessa intensidade de cargas induzidas, o que você vai ter são hemisférios de densidades de cargas de sinal contrário, em que você vai ter, indo aqui desde -1 para um azul mais escuro, passando por 0, ou seja, você não tem densidade de carga, a cor é branca, e aqui até uma densidade de carga máxima positiva de cor vermelha. Então aqui a gente percebe que a distribuição de cargas induzidas, né, ela vai ser máxima nos polos, como era de se esperar, né, intensidade máxima, né? Você vai ter -1 aqui no polo sul, por assim dizer, geográfico, né, da esfera, que representa θ igual a π, portanto você vai ter cosseno de π igual a -1, e aí você vai ter o valor máximo aqui, que vale 3 E0 ε0. Quando eu falo o valor máximo aqui, entenda como módulo, tá? Se você falar aqui no valor realmente da função, aqui vai ser o valor mínimo, né? Mas estou falando em termos de módulo, os valores máximos de densidade de carga vão ser, em intensidade, né? Vão ser no polo sul e no polo norte, aqui geográficos, né? Da nossa esfera. Muito bem, então esse é o nosso mapeamento de cores, passando aqui pelo plano equatorial, que não vai ter nenhuma indução de carga, tá? Muito bem, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos provar que a carga induzida nessa superfície do condutor esférico promove a blindagem eletrostática. Para que a gente prove isso, nós vamos calcular o potencial elétrico V de sigma, que é o potencial gerado somente pela distribuição de cargas induzidas na superfície da nossa esfera. Portanto, aqui eu vou propor um cálculo baseado na lei de Coulomb para a gente calcular esse potencial devido somente à distribuição de cargas induzidas na superfície do nosso condutor, tá? Então eu vou fazer bem pausado, porque envolve uma certa visão geométrica um pouco mais complicada, e para que você entenda melhor, eu vou fazer bem devagar para que seja de máxima compreensão, tá? Note inicialmente o seguinte, olha.
Se a gente colocar o eixo Z, imaginando a nossa esfera nessa distribuição de cargas, né, com a polaridade indo de sul para norte, apontando no sentido positivo do eixo Z, a densidade de carga é aquilo que nós já calculamos mesmo, é 3ε0 é 0 cosseno de θ. O que é que a gente percebe? A gente percebe que para um ponto na superfície da esfera, a densidade de carga só vai depender do ângulo entre a coordenada radial desse ponto e a direção que representa essa polaridade da esfera. Aqui eu vou representar essa direção por n, e aqui eu tenho o nosso versor radial. Então, a densidade de carga aqui nesse ponto só vai depender do ângulo formado da coordenada radial do ponto em relação à direção da polaridade. Aqui eu estou imaginando a polaridade indo do polo sul da esfera para o polo norte da esfera. Tá? Nesse caso, eu posso substituir cosseno de θ por n escalar r, já que o produto escalar entre o versor n, que representa a direção da polaridade, com o versor radial r, é igualzinho a cosseno de θ. É o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores, portanto, θ. Tá? Nós estamos fazendo isso porque eu posso, depois, inclusive, usando esse versor n, que representa a polaridade da esfera, eu posso colocar qualquer outro sistema de referência e calcular a densidade de carga nesse novo sistema de referência usando esse produto escalar. Tá? Por que nós vamos fazer isso? Porque se você for calcular o potencial gerado por essa distribuição de carga em um ponto arbitrário aqui nesse sistema de coordenadas em que a polaridade aponta na direção z, a nossa integral vai ficar muito complicada de resolver. Então, o que nós vamos fazer é mudar o nosso sistema de coordenadas para calcular o potencial gerado por essa distribuição de carga induzida e depois nós vamos recuperar para o sistema original, certo? Para fazer isso, o que é que a gente vai fazer? Imagina agora um sistema de coordenadas, veja como ficaria complicado, né? Antes de imaginar, veja como ficaria complicado se você fosse usar aqui a lei de Coulomb para calcular o potencial devido à densidade superficial, se você colocar a nossa polaridade representada pelo versor n na direção z e fosse calcular o potencial em um ponto arbitrário aqui. Ficaria bem complicado, porque você teria uma integral bem difícil aqui de fazer com o R-script. Em vez de fazer isso aqui, é muito mais simples a gente fazer o seguinte. Ó. Vamos pensar em uma nova geometria para fazer esse cálculo. Vamos colocar o nosso versor n, que representa a polaridade de cargas da esfera condutora, apontando em uma direção que forma um ângulo θ aqui com o eixo z, e ela se encontra no plano xz. Dessa forma, esse versor n vai ser igual a cosseno de θ na direção z, mais seno de θ na direção x. Basta você decompor aqui o vetor nas direções x e z, tá? Então, o seu versor n vai ser isso aqui em termos dos versores x e z. Para facilitar a conta agora do nosso potencial devido somente à densidade superficial sigma em uma posição R, eu vou colocar essa posição R agora no eixo Z. E ela vai valer R na direção Z. Veja que fazendo isso, nós vamos encontrar qual é o potencial em uma posição que está distante R do centro da nossa esfera e forma um ângulo θ com a polaridade de cargas induzidas na nossa esfera condutora. Então, isso vai facilitar a nossa conta e nós não vamos perder a generalidade do resultado. O resultado vai indicar exatamente isso, que é o que nós queremos, o potencial a uma distância R da origem da esfera, formando um ângulo θ com a direção que representa a polaridade de cargas da nossa superfície condutora. Então, nesse sistema aqui, olha como é que vai ficar fácil. A nossa posição R em que eu quero calcular o potencial vai estar no eixo Z, portanto, ela só vai ter componente Z. Vamos agora segmentar aqui a nossa distribuição superficial de cargas, né, pegando um elemento infinitesimal,
de área dA'. Ele vai ter uma posição R', que vai ser descrita pelos ângulos esféricos θ' e φ'. Portanto, nós vamos ter R' vai ser o raio da esfera na direção radial, que você pode escrever em termos dos ângulos esféricos θ' e φ' dessa forma. Esse é simplesmente o vetor, né, o versor radial em coordenadas esféricas θ', φ', né, nas suas componentes cartesianas. Ó. Isso aqui na direção x, isso aqui na direção y, isso aqui na direção z. Tá? Em coordenadas esféricas, o nosso dA' vai ser o raio da esfera ao quadrado, seno de θ', dθ', dφ'. Mas o que importa, de fato, para a gente calcular aqui a integral é o vetor separação, a distância do elemento de carga até a posição em que eu quero calcular o potencial. Portanto, fazendo aqui R menos R', né, o módulo desse vetor separação é simplesmente pela lei dos cossenos, né? Basta você olhar aqui esse triângulo, né, formado pelo R, pelo R' e pelo R script, vai ser a raiz quadrada de R ao quadrado mais a coordenada radial ao quadrado menos 2 vezes o raio da esfera vezes a coordenada radial, cosseno de θ'. Isso dado pela lei do cosseno, né? Muito bem, então com todos os vetores de interesse aqui já determinados, vamos substituir aqui na expressão para o potencial a densidade de carga, o elemento de área, o nosso módulo do vetor separação e fazer a integral, tá? Só que agora, nesse novo sistema em que a gente modificou a direção da polaridade da nossa esfera condutora, o versor N está apontando em uma outra direção. Então, eu tenho que recalcular essa distribuição superficial de carga. Fazendo esse cálculo novamente, nós vamos ter, substituindo aqui o versor N, olha, cosseno de θ na direção Z mais seno de θ na direção X, fazendo o produto escalar aqui com o versor normal R, que é essa expressão, a gente vai encontrar essa nova expressão para a densidade de carga no novo sistema proposto para a gente fazer essa integral, tá? Agora nós vamos substituir tudo na integral para calcular. A integral vai de 0 até 2π em φ', 0 até π em θ'. E substituindo aqui o sigma, nós vamos ter aqui a nossa expressão para a nova densidade de carga, aqui o nosso elemento de área e aqui no denominador o nosso módulo do R script dado pela lei dos cossenos, tá? Muito bem, essa integral, você vai ver aqui que você vai ter que fazer duas integrais. Essa primeira aqui com o cosseno de θ, cosseno de θ', e essa segunda com o seno de θ, seno de θ', cosseno de φ'. Essa segunda integral, ela dá zero, porque quando a gente integrar aqui a parte em φ' de cosseno de φ', vai dar zero, porque a integral de 0 a 2π de cosseno de φ' de φ' é igual a zero. Portanto, vamos ficar somente com essa primeira integral aqui a ser feita. Essa integral aqui, nós vamos resolver ela pelo método da substituição. E aqui no vídeo, na descrição, eu vou colocar um documento para você baixar com o cálculo detalhado dessa integral, tá? Por substituição, a gente consegue provar que essa integral, ela para valores maiores ou igual ao raio da esfera, ou seja, você está em pontos externos à nossa esfera condutora ou sobre a superfície, essa integral dá 2 vezes o raio da esfera dividido por 3, a coordenada radial ao quadrado. Se você tiver em pontos internos, a esfera, o resultado dessa integral dá 2 vezes a coordenada radial dividido por 3 vezes o raio da esfera ao quadrado. Veja que tem uma simetria nos resultados, né? Basta você trocar a coordenada radial pelo raio da esfera, se você quiser saber dentro ou fora, dentro ou fora da esfera o resultado dessa integral. Substituindo na expressão do potencial que nós estávamos calculando, nós vamos ter as seguintes expressões, para fora e para dentro, né? Aqui fazendo as simplificações, nós vamos ter que o potencial vai ser 0 R ao cubo cosseno de θ dividido por R ao quadrado para fora e 0 vezes R cosseno de θ para dentro. Veja que, como o potencial é uma função contínua, né? Para R igual ao raio da esfera, as expressões correspondem ao mesmo valor, né?
Isso, como era de se esperar, o potencial ao longo da interface é uma função contínua. Note que, para fora, esse resultado é exatamente o termo adicional que nós encontramos quando calculamos o potencial fora, né, resultado da indução de cargas. Então, veja que o potencial elétrico, que foi o que nós encontramos para pontos fora da esfera, ele é a composição do potencial uniforme mais o potencial que é gerado devido à indução de cargas na superfície do condutor. E é exatamente esse o resultado que nós encontramos, né? Essa solução foi o que nós obtivemos através da equação de Laplace, e essa solução foi o que nós obtivemos já sabendo a densidade superficial de carga induzida através da lei de Coulomb. E veja que eles são compatíveis. Agora vamos focalizar dentro da esfera. Dentro da esfera, a nossa distribuição superficial de cargas induzidas gera um potencial que é E0 R cosseno de θ. Esse potencial dentro da esfera, sendo E0 R cosseno de θ, a gente pode voltar ao sistema original, porque veja que, como a gente fez a conta para um ponto que está a uma distância R do centro da esfera e forma um ângulo θ com a direção da polarização, a gente pode usar essa mesma expressão para o sistema original, porque ela mantém a mesma informação, a mesma quantidade. Ou seja, o potencial elétrico a uma distância R do centro da esfera, formando um ângulo θ com a direção da polaridade de cargas na superfície do condutor. Então, voltando ao sistema original, o que é que a gente vai ter? A mesma expressão, porque ela representa a mesma quantidade em termos de Rθ. Nós vamos ter agora, trocando R cosseno de θ por Z, em coordenadas de esféricas para cartesianas, o potencial gerado pela distribuição de cargas induzidas vai ser E0Z. Se a gente calcular agora o campo elétrico gerado, né, pela nossa distribuição de cargas induzidas, basta calcular menos o gradiente desse potencial, você vai mostrar que o campo elétrico, devido às cargas induzidas aqui, EI, vai ser menos E0Z, portanto, perfeitamente oposto ao campo elétrico indutor E0, promovendo assim a blindagem eletrostática. E aqui a gente faz a demonstração quantitativa de que a densidade de carga encontrada, ela realmente promove o campo elétrico cancelado dentro da esfera condutora, ou seja, promove o efeito de blindagem eletrostática. E nisso a gente termina aqui a nossa aula de hoje. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta o vídeo, né, para dar o apoio ao canal. Deixe seus comentários, suas dúvidas, né, na seção de comentários. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.